8h03 em Campos. De volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, com streaming também no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV, você pode acompanhar esse programa ao vivo agora também. E Campos que tem agora não tão forte, mas tem aí o sol já brilhando, meio acanhadamente, mas já brilhando aí nesta manhã de quarta-feira, que amanheceu com chuva em alguns pontos da cidade. Trânsito bem intenso também. Na Ponte da Lapa, por exemplo, agora com auxílio aqui das câmeras do Senzanet, a intensidade do trânsito sentido Guarulhos Centro é bem grande neste momento. 8h04, com oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Estamos de volta com o nosso convidado Arthur Sá e o agradável papo do primeiro Festival de Botecos. Podia ser sobre isso o programa, né? Semana inteira. E o Arthur Sá é empreendedor e presidente da CDL Jovem, que está incumbida de realizar esse evento. Edivazinho também não é bobo, não. Ele divide as tarefas. Bota essa garotada para trabalhar. E com a gente o Rodrigo Gonçalves. Rodrigo, por favor. Pois é, né? Porque aí o que o Edivar faz, né? Ele vai poder participar da maratona livre, só curtir, sem precisar se preocupar lá. Nada, ele ajudou bastante, porque ele já fez essa maratona algumas vezes. Por isso que eu falei. Ele auxiliou bem. É no festival de gastronômico que ele faz, né? Faz. Ele falou, vou a vários restaurantes, e vai mesmo. Sim. A gente sabe que o Edivar se envolve bastante nas coisas, a gente vai até falar um pouquinho sobre isso, né? Daqui a pouco, quando a gente for falar do trabalho da CDL Jovem, né? A participação do Edivar, essa liberdade que ele tem dado também não só aos integrantes da CDL Jovem, mas da diretoria de forma geral, essa participação. A gente vai falar já sobre isso. Mas falando sobre a baratona, que não é maratona, gente, é baratona, referência clara a bar aí. Vai ser no sábado, não é isso, Arthur? Como se fosse uma barata grande, mas não é. Mas não é uma barata grande. É porque Vera já olha lá, boa. Vai ser no sábado agora, dia 15, não é isso? Isso, 15. E como é que é? Vai ser... É aberto a todo mundo? Como é que funciona? A gente quer fazer os 2 sábados, né? Se bobear até o terceiro sábado, que o nosso festival vai durante 3 finais de semana, como eu falei, de 13 a 30 de abril. Então são 3 finais de semana, 2 feriados, né? Que a gente tem o feriado dia 21 e tem o feriado dia 1º de maio. Ah, mas o festival acabou. Acaba no dia 30, no domingo. Então domingo você pode curtir o festival até de madrugada, que segunda-feira é feriado. Então a gente quer fazer durante os sábados, né? Nesses 3 sábados, para a gente conseguir contemplar todos os bares participantes. Então, né, no valor, esse primeiro sábado, são quantas vagas? As vagas são limitadas, são 15 vagas. 14 no caso, que a Edivar já tem a dele. Já tem a dele garantida, né? Então são vagas limitadas, né? Até por conta da van. Vai ser uma van? Vai ser uma van, a gente vai disponibilizar uma van. Dentro da van você vai ter uma caneca personalizada do evento, o passaporte, né? Dá direito ao passaporte, que vão ter algumas ações nos estabelecimentos para a conclusão desse passaporte, né? E além da nossa parceira Telura liberada dentro da van. Então, né, a taxa de R$60 você vai visitar 10 bares. Esses bares já estão definidos. No segundo bar só desce a metade da van. Esses bares já estão definidos, eu vou ter que pegar já tá liberada minha cola. Só não precisa falar dos bares, mas a gente vai falar da localização. A gente vai se concentrar no cabeça e vai rodar 10 bares durante a tarde e noite. Então começa 3 horas da tarde, 3h30, a gente se concentra ali no cabeça e já parte para o segundo bar, né? E vão rodar 10 bares aí nesse dia de sábado. Vocês estão preenchendo regiões também? Como é que tá sendo? No primeiro momento a gente vai fazer algo aqui perto, né? Então a gente vai aqui pelo centro, Pilinca, e acho que a gente finaliza, não sei se no Dona Chica, eu tenho que... No site na bio do Instagram eu já mandei colocar, já vai estar o link do passaporte para você comprar, e lá tem todo o roteiro certinho. E como vai funcionar esse passaporte? Exatamente. E a maratona assim, como toda ideia, ela não é originalmente nossa. Então é algo que já acontece também no Brasil inteiro. Aqui em Campos a gente já fez na diretoria uma informal, né, na diretoria da CDL. A gente começa ali em Robinho, né, e vai até o final, passando aí também por 7, 8 bares. Campos já tem uma que faz isso, né? O pessoal de Goitacazes, não sei, que já faz essa também há bastante tempo.
mas é algo que já acontece no Brasil todo. E a gente pensando nessa... Então, um diferencial do festival, e é uma oportunidade até de troca também, de network, você conhecer pessoas diferentes, né, na van, curtir um momento de descontração. Eu queria que você detalhasse um pouco mais, fiquei curioso até para participar. Como é que é? Eu adquiro um passaporte, quanto custa esse passaporte? E você falou que tem algumas ações que serão feitas nos bares. E aí, como é que é ações para completar o passaporte? Como é que ações são essas? O passaporte vai ser como se fosse uma cartela de adesivo, como o próprio passaporte mesmo. E aí, cada bar você vai ganhar um adesivo diferente. E aí, você tomou comeu um prato festival, tem um adesivo de um prato de festival. Tomou o drink, vai ter o adesivozinho do drink. E aí, o objetivo, obviamente, é completar esse álbum de figurinha, né? A gente sabe que não vai ser todo mundo que vai conseguir. E aí para comer nos 10. Exatamente. Eu conheço um amigo que come nos 10. Eu também conheci hoje, inclusive. Eu também. Esse lado dele aí eu conheci hoje. Então, e não engorda, desgramado. Então a ideia é a gente prestigiar, levar, né, esse pessoal, essas 15 pessoas, né, nesses primeiros 10 bares, e fazer a semana que vem novamente com outros 10 estabelecimentos. Então, no valor de R$60 vai dar direito à van, né? Você vai ter a van, toda a comodidade de não precisar e não tem que dirigir mesmo no dia do festival. Mas depois vai deixar em casa? Leva um dia do cabelo, pergunta. Vai deixar no ponto de táxi. Leva o que sobrou em casa. Vai deixar no ponto de táxi, vai deixar no ponto de Uber, mas vai concentrar todo mundo num local que seja de fácil acesso para retorno. O camarada pode colocar atrás do passaporte o endereço dele, telefone da patroa. Ó, vem buscar aqui que o negócio ficou pelo caminho. É melhor nem colocar o telefone da patroa. Nesse caso. Melhor nem colocar. Ó, ficou pelo caminho. Teve 2 aqui que não terminaram, não. Mas a ideia é fazer algo divertido mesmo, descontraído, né? E desmitificar essa questão do boteco e de fazer relacionamento também. Quem sabe você vai encontrar lá um cara que você não conhecia, mas que de repente tem um negócio que conversa com o seu negócio, o seu trabalho. Então, a gente lá na CDL acredita muito nesse network, nessa troca. Inclusive, falando um pouquinho de CDL Jovem, né? Esse ano a gente reformulou a diretoria e na nossa primeira reunião saiu um negócio entre novos diretores que não se conheciam, se conheceram dentro da nossa sala de reunião. Eu tenho algo que você precisa, você tem algo que eu quero. E na quarta, a nossa reunião na terça, na quarta-feira eles já estavam se reunindo fazendo negócio. Então a gente acredita muito nessa troca, nesse network. E a Baratona vem também para isso. Então tá certo. Gente, ó, quem quiser acompanhar, a gente já falou do Instagram, mas é Comida de Boteco Campos, é o Instagram, onde as pessoas podem lá, depois se quiser colocar lá no link, né, Cláudio? Para as pessoas poderem acompanhar. Hoje tem aí a expectativa para que alguns pratos já sejam divulgados, né? Não é isso, Arthur? Isso aí. Já tem algumas pessoas, alguns restaurantes, eu vi aqui, bares, botecos já divulgando seus pratos, eu vi que já tem essa coxinha aí recheada que você falou, eu vi que já teve um que colocou a costela com barbecue aí em pim, vi que teve outro que colocou bobó de camarão. Então, ou seja, tá todo mundo já anunciando aí os seus pratos e vai ser uma oportunidade, como o Arthur falou, para você conhecer, prestigiar os estabelecimentos que você já conhece e também, né, estar visitando aqueles que você ainda não conhece, não visitar aqueles que você ainda não conhece. Né? Eu, por exemplo, não conhecia esse lá do Jardim Carioca, já fiquei curioso, já sei que lá vai ter a costela com barbecue e aipim, que é uma coisa que eu adoro. Então já sei que já posso me deslocar lá para o Jardim Carioca, que vai ter lá esse prato, né, a R$29,90. Então, assim, a gente sabe que teve alguns que não entraram ainda nesse festival, né? Eu acredito que até uma questão que vocês... A proposta é manter esse festival, então outros botecos vão estar com certeza, até em conversa com o Cidenf mesmo, a gente alinhou que esse festival, se Deus quiser, assim, e a gente vai conseguir entregar ele da melhor forma, né? Graças aos nossos parceiros, né? Como eu falei, o Sebrae que está realizando com a gente, a idealização da Nect Media, os nossos patrocinadores, né? Telura, Barcelos Atacadista e a Via Minas, né? Além da parceria do apoio do Cidenf e da Prefeitura, né? Através da Vera e da Patrícia. Então a gente alinhou com o Cidenf de manter essa data para os próximos anos e o festival estar no calendário do município e da região. Então sempre após a Páscoa, né? A data nossa não vai ser uma data fixa, mas vai ser
na semana seguinte à Páscoa, o final de semana seguinte à Páscoa, a gente fazer outras edições do Festival Comida de Boteco. Então, entrar mesmo no calendário da cidade e ter uma vez por ano aí, se Deus quiser. Então tá lá. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar tanto no Instagram do Comida de Boteco Campos, como também da CDL em jovem.campos. São os Instagrams as próprias páginas da CDL também. Você encontra as informações sobre o festival. Arthur, mudando agora um pouquinho, a gente falando agora, virando aí para falar um pouco sobre essas ações. A gente vai falar, eu tinha colocado lá para falar sobre a importância da participação do jovem na economia do município, com essa questão do empreendedorismo, trazendo um olhar às vezes diferenciado, mas antes vamos falar um pouco sobre o trabalho da CDL Jovem, depois a gente parte para isso, porque uma coisa está interligada à outra. Sim, sim. Mas primeiro que você fala sobre essa questão da participação também do Edivar. O Edivar trouxe esse espírito também um pouco, bastante até, de revigorar a CDL, esse clima mais leve, mais participativo, porque não para. Então ele ampliou muito a discussão da CDL como uma entidade de classe, não restrita, não se fechando apenas aos assuntos de interesses diretos, né, dos lojistas, mas ampliando a discussão para a construção de uma cidade melhor, né? E aí eu queria que você falasse um pouco como que é essa relação, de que forma você consegue ter espaço na CDL para estar trabalhando as suas propostas lá na CDL Jovem. É muito importante esse olhar que a CDL, que a gente carinhosamente chama de CDL Mãe, né, tem para a gente da CDL Jovem. A CDL Jovem, ela existiu em Campos com muita força, há muitos anos atrás. Então, Fábio Paz, Marcelo Mérida, todos eles passaram pela CDL Jovem, mas a CDL Jovem acabou adormecendo durante aí uns 15, 20 anos. E aí, 4 anos atrás, em 2020 exatamente, né, a gente está no 4º ano, porque conta 2020, ainda a presidência, salvo engano, ainda era de Orlando, Portugal, a presidente da CDL. E Ralph Pereira era o diretor da pasta jovem na CDL Mãe. E aí ele me chamou para conversar para a gente reativar a CDL Jovem. E qual que é o lema da CDL Jovem? É falar sobre empreendedorismo e inovação. Então a gente teve total apoio da CDL Campos para reativar a CDL Jovem. Então a gente montou nossa diretoria em janeiro de 2020. E em março de 2020 veio a pandemia. E que ela vem de contra aos nossos principais projetos, que era falar sobre empreendedorismo fora da CDL. E a gente não podia fazer isso. Então a gente se apegou no outro lema, que era inovação. Então a gente buscou, através da internet, conseguir cadastrar o maior número de lojistas no centro da cidade. Então a gente chegou no momento ali da pandemia que a gente tinha mais de 300 lojistas cadastrados para delivery no nosso portal. Então, se você quisesse comprar naquela loja que já estava acostumado, mas você não tinha o contato, a gente fornecia esse contato. Foi um serviço totalmente gratuito. O cara só tinha que ir lá e botar, estou atendendo pelo WhatsApp. Loja tal, WhatsApp tal, e-mail tal, telefone tal. E a gente conseguiu assim atingir, né, esse público que estava preso dentro de casa, mas que queria e tinha que continuar consumindo. Sim. Então foi algo que foi um desafio, o nosso primeiro ano de CDL Jovem, né, desse retorno. Né? Ralph ficou presidente 2 anos, eu era o vice dele, e agora eu estou no meu 2º ano, né, enquanto presidente. São 2 anos de mandato. São 2 anos de mandato, ano que vem teremos outro presidente, mas sempre com essa espinha original, né, que vem desde 2020. A gente tem uma espinha bem fortalecida. E enquanto as nossas ações junto à CDL Campos, hoje a gente tem 3 diretores da CDL Campos que são provenientes da CDL Jovem. Então eu estou diretor também, além de ser presidente da CDL Jovem, sou diretor da parte de produtos e serviços da CDL Campos. Então toda a parte de certificação digital, consulta SPC, essa venda toda, eu que sou responsável lá dentro da CDL Campos. Então vocês me veem bastante lá, porque é a pasta que eu dirijo. O Ralph Pereira, que é nosso ex-presidente, é o atual vice-presidente de Edivar. E a gente tem o Hugo Peixoto também, da Zoológica, que também é nosso diretor, tanto na CDL Jovem quanto na CDL Campos. A CDL Jovem, ela não é ligada diretamente... vocês têm uma ação independente da CDL? A gente é um braço da CDL Campos. Então a gente tem todo o apoio institucional e financeiro da CDL Campos, mas a gente tem nossas reuniões individuais, vamos dizer assim, né? E nossas ações são pensadas por nós
E, obviamente, a gente leva para a CDL Campus, né, através dos nossos diretores, né, a gente leva para a mesa, até porque a gente tem que pedir benção. Então, Edivar, posso fazer? Não, pode fazer, tá tudo bem. Ó, esse aí talvez não dê pra gente chegar junto. Então a gente tem essas demandas. E qual é a participação, de que forma o jovem pode participar da CDL Jovem? Quais são os critérios? Os critérios é ser associado à CDL e ter menos de 40 anos. Então a CDL Jovem, ela tá dentro desses critérios. Procura a gente lá através do Instagram, que a gente quer sim abraçar e aumentar até a nossa diretoria, né, para a gente ter essa participação. Então o critério é ser associado à CDL, você tem que estar associado a gente lá e ter menos de 40 anos. E aí participa das nossas reuniões, tenta entender o que a gente faz, né, o que a gente pensa, como é que a gente quer trabalhar. E a gente trabalha sempre com essa questão da sucessão mesmo. Eu venho de sucessão empresarial, em sucessão familiar, sei como é isso, sei como é difícil também isso. E a gente tenta implantar isso na CDL Jovem também. A gente olha a CDL Jovem sim como o futuro da CDL Campus, uma casa que está fazendo 60 anos esse ano. Então a gente não pode deixar essa história morrer nem ser enfraquecida. Né? Então, o próprio Edivar é fruto disso, né? Ele também é fruto. Então a gente teve... o presidente José Francisco, né, que foi o presidente anterior a Edivar, né, o presidente Dedé, que fez um trabalho interno muito importante. Eu acho que o que a gente consegue hoje trabalhar, tanto eu na CDL Jovem quanto Edivar na CDL Campus, é fruto dessa reorganização interna que foi feita 2 anos atrás por Dedé. Então hoje a gente consegue trabalhar de uma forma muito mais ativa, né, e muito mais para fora. Que a gente comenta isso, né, que a CDL por muitos anos foi algo muito, muito interno. Ela tem as ações dela, sempre foi importante no desenvolvimento econômico e social do município, mas sempre muito internamente, nunca soube se vender. Então hoje, através do Edivar, que é um cara que gosta disso e que bota a CDL na rua. Então acho que é muito importante e essas ações vêm de encontro a isso. Hoje tem CDL Jovem, CDL Mulher, tem o CDL da terceira idade, que é seu Miranda, que é o presidente. Depois ele acha ruim. Domingo ele estava na missa, eu não te vejo aqui. Eu falei, nunca te vi também, seu Miranda. Deixa eu te perguntar, Arthur, uma coisa sobre essa recuperação econômica de Campos. É uma opinião sua, como jovem, como empreendedor e presidente de uma entidade importante, como você falou, resgatando aí a história, né, desses nomes que passaram lá pela CDL Jovem. Como que você enxerga os benefícios dos royalties em Campos, o recebimento dessa compensação ambiental? E como que você consegue visualizar também o Porto do Açu para essa retomada econômica? Nogueira, muito, muito legal esse levantamento seu, essa questão. A gente, no mês passado, a gente tem lá uma das ideias do CDL Jovem que a CDL Campus abraçou, foi o nosso podcast. Então a gente tem um podcast CDL+, que a gente só fala sobre empreendedorismo e sobre negócio. Porque eu gosto de falar que eu amo falar sobre o que eu faço. Quem não ama? Então a gente se reúne lá toda semana, né, de 15 em 15 dias, para falar sobre negócio, dos mais diversos negócios. E no mês passado a gente convidou o Vladimir, ele aceitou. A gente abriu a temporada 2023 com o nosso prefeito e a gente não falou de política. A gente falou sobre o futuro da cidade, sobre oportunidade, sobre empreendimento, sobre isso. E aí dois dos temas principais foram esses. A questão dos royalties e a questão também do Porto do Açu. O Porto do Açu a gente hoje enxerga como Campos vai ganhar muito mais sendo um eixo logístico para o Porto do Açu. Então, lá o prefeito pôde falar sobre uma extensão do ceramista, que vai cortar a baixada até o Açu. Então, hoje você vai conseguir, essa parte de caminhão, vai poder entrar no ceramista, cortar lá no BPRV até o Açu. E do Açu, ligando a Codinha. Ela para no BPRV. Ela para no BPRV. Pode entrar ali por trás, não passar por Goitacazes, não. Uma nova via. É uma nova via que vai ser aberta ali. E do Porto do Açu também, ligando a Codim, através da ponte de integração, vai passar pela Fazenda Badia também. Então vai ter uma estrada ligando o Porto do Açu a Codim e Codim BR novamente. Então hoje, por exemplo, o cara que quiser, não o cara, né, obviamente, mas os caminhões do Açu
que forem passar por campos no sentido sul-norte, vamos dizer assim, e que tem que parar no sul, não vão passar mais dentro do município. E aí você cria um eixo logístico ali, principalmente naquela zona da Baixada, muito importante para investimento. Então é o que o Porto do Açu, como a gente fala, ele é o porto do futuro. Ele já tem planejado 30 a 50 anos de evolução, de crescimento, até chegar no patamar que eles acreditam que seja o patamar final. Então a gente está falando aí de 30, 40 anos de crescimento. E Campos tem a ganhar com esse setor logístico nessa parte. Então a gente tem uma parte do agro, a cana voltando muito forte também nessa região, porque dizem que vai ter o porto vai ser o ponto de exportação de etanol, né? Então a gente já tem uma produção agrícola forte ali e vai retornar essa produção através da própria Coagro, né? A usina Paraíso volta agora esse ano. Exatamente. E com relação aos royalties, foi até uma pergunta que eu fiz pro prefeito, porque ele teve essa negociação que ele fez com o Tribunal de Contas, né, de não usar mais o dinheiro de royalties para pagar folha a partir do ano que vem, né? E eu perguntei, prefeito, é muita utopia a gente chegar ao ponto de, por exemplo, que Niterói fez, que Niterói não usa dinheiro de royalties. Ela guarda tudo e economiza e faz a poupança, faz o fundo. Ele, hoje é utopia. Mas é algo que a gente pensa assim. Talvez não enquanto ele for prefeito, né? Porque tem o limite de reeleição aí. Mas quem sabe a gente chegar num futuro e poder não depender do royalties. E a gente, enquanto entidade, a gente acredita muito nisso. Então, uma das nossas ações, por exemplo, da CDL Jovem apareceu em 2023, a gente criou lá dentro dos nossos diretores uma comissão para se discutir sobre a industrialização do município. Então, hoje você não tem indústria em Campos. Você conta no dedo de uma mão as indústrias que tem em Campos. E, a gente, como você bem falou, a gente tem o porto aqui do lado, a gente tem toda essa zona, essa região fortíssima para logística. A gente está no meio, né, de duas capitais de estado, que é Rio de Janeiro e Vitória. A gente está do lado de Minas Gerais. E Campos não tem um foco na industrialização. Então, a gente lá criou uma comissão para se discutir o que pode ser feito, seja através de legislação, de incentivo privado, para a gente poder focar e falar sobre a industrialização do nosso município. Então a gente tem o caso de Três Rios, que está dentro do mesmo estado que a gente, sofre as mesmas coisas que a gente, e que é muito forte. Você tem empresas GE dentro de Três Rios, você tem a Nestlé, você tem coisas muito... indústrias muito fortes. Como você falou, a gente frequenta o Espírito Santo, a gente gosta de ir para lá. Esse mês eu fui pra Bahia mergulhar com meu pai. Cara, eu perdi a conta de quantas indústrias eu passei. Eu perdi a conta. E ali juntou, na verdade, desculpa te interromper. Ali juntou Viana, Vila Velha, Cariacica e Serra. Vitória não vai lá naquele ponto, mas ali pela BR. Mas juntou. Você vai daqui para lá pela BR-101, você passa por Viana primeiro, depois você passa por Vila Velha, né, uma beirada ali e se você sai da BR e sobe, por exemplo, a Serra Domingos Martins, se for, já é. Você vai ver Itapuã, você vai ver frigoríficos grandes. Não está concentrado na BR. Mas tem o incentivo da Sudene. Não, o Sudene é só de Vitória para cima, é só o norte do estado. Aqui no sul do estado do Espírito Santo você vai ver muita indústria ainda. O estado do Espírito Santo, ele tem um incentivo, inclusive naquela área ali, tem um incentivo para as indústrias ligadas ao porto. Sim. Eu esqueci o nome do imposto, qual o nome do programa, mas tem lá nas placas todas. E aí você pega Campos, que está a 20 km do Espírito Santo, 30. Por que uma indústria vai parar aqui em Campos, ela anda mais 30 km e tem todos esses incentivos? E tem toda essa não burocracia. Você vai comprar um carro zero aqui se lá você paga só 1% de imposto? Porque você vai emplacar teu carro aqui se você pode emplacar daqui a... 1% de imposto? E quem não tem, hoje, igual o campista, que não tem um apartamento em Guarapari ou um conhecido que tenha e que já faz isso, até ilegalmente, né? É um monte. Entendeu? Então a gente está... uma das ações, né? Todo mundo pergunta o que a CDL Jovem faz, além dos festivais, além do próprio DLI, que a gente vai falar daqui a pouquinho, do Feirão Limpa Nome, que a gente fez ano passado, e a gente negociou R$500 mil, R$500 mil em 2 dias.
Então é algo que foi assim, ficou marcado e esse ano já nos procuraram para a gente fazer de novo e a gente vai fazer no final do ano. Então das nossas ações é isso, é discutir o futuro. Então seja através a gente está com outra comissão lá para falar sobre inteligência artificial no varejo, que é uma realidade. E aí a gente tem a nossa comissão para falar da industrialização do município. A gente tem que discutir isso. Porque a gente tá no final de linha, digamos assim, que o próximo ponto, o cara tem incentivo fiscal, o cara tem menos burocracia, ele abre uma empresa em 2 dias. Então o que o cara vai se estabelecer em Campos se daqui a 30 quilômetros, o próximo município, ele já tem todas essas vantagens. Então a gente tem sim que estar sim, ativamente discutindo e conversando sobre isso, porque a gente está lá... Como o nome diz, a CDL jovem, a gente está olhando para o futuro e o futuro do nosso município passa por essas ações e atitudes. Pode. Não, a pergunta é justamente por isso, para entender a cabeça de vocês, no sentido de olhar justamente para frente, porque para trás, cara, os exemplos não são bons. Não exatamente. Não são nada bons. E não precisa ir a outra cidade, é olhar para o exemplo olhar pra de gente Campos mesmo. A gente sabe o que aconteceu. Né? Então, por exemplo, por que a Petrobras não veio para Campos? Sérgio Gabriel falou que o Eldorado passou. Exatamente. Por que a Petrobras está em Macaé e não está em Campos, e Campos é o ponto de terra mais perto da bacia? É porque lá atrás não deixaram a Petrobras vir. Entendeu? Quem estava na época não deixou vir. E a Petrobras, a gente sabe que arrastou várias indústrias e várias empresas junto com ela. Então a gente esteve na crista da onda e deixou essa onda passar. A gente inchou folha com o royalty lá atrás. E hoje a gente está refém disso, dessas ações. Então é o que você falou, não adianta olhar. A gente olha para trás como referência, obviamente, sim, do que fazer ou não. Para não repetir os mesmos. Exatamente, mas a gente tá buscando olhar para frente e é através disso, através dessas ações. Industrialização, como você falou, treinamento de pessoal, a parte da inteligência artificial que a gente está começando a discutir agora, porque já está acontecendo. Aliás, desculpa, perdão. Aliás, houve uma reunião com os grandes criadores aí. Exatamente. Por exemplo, da OpenAI, que é o criador do chatbox aí, o ChatGPT 4, que agora disparou. O aplicativo faz tudo que você pode imaginar. E a evolução da inteligência artificial... Pede uma música, ele faz. Ela é muito rápida. Ela é muito rápida. E os próprios criadores falam assim, não, calma, porque isso aqui vai sair do nosso controle em algum momento. E aí o que a gente pode trazer, já que isso é a realidade, a gente sabe que no digital é muito forte, mas e no varejo? E aqui na ponta, no balcão da minha loja? Aonde eu posso usar, o que eu posso usar a inteligência artificial para me trazer dinheiro, para me trazer retorno financeiro, para eu vender mais? Então isso é uma das discussões que a gente tem lá nos nossos encontros da CDL Jovem. Cláudio, você quer intervalo ou a gente segue? Quer mudar o assunto? A gente faz uma pausa rápida aí. Na verdade é tudo agora interligado, quando a gente vai falar agora, né, sobre as ações de forma geral. Eu só queria fazer algumas observações em relação ao que foi dito pelo Arthur. É que esse network que ele fala é muito importante. Eu vejo que eles volta e meia estão visitando Porto do Açu, participando de eventos nessa área, para diversificar mesmo essa discussão porque a gente sabe que se o investimento vem, o lojista é beneficiado de forma geral. Então, então a gente sabe se o Porto do Açu está aqui sendo fortalecido, também é importante trabalhar isso para que fornecedores possam sair de Campos, para que não adianta essas empresas virem para cá também e estarem comprando fora, não estarem comprando aqui. E isso só vai ser construído nessa rede de diálogo, mostrando que o comércio tem capacidade de atender, que vai atender bem, que tem produto diferenciado, que tem produto de qualidade, que respeita prazo, Então, tudo isso é muito importante ser discutido. Então, e eu acho que outra coisa que preciso voltar a ser discutido também, e o Elin Naim, à frente lá, tem feito isso na Câmara, inclusive com duas indicações legislativas dele que vão ser colocadas agora em execução. Uma delas é justamente destinar, mais uma vez, dinheiros dos recursos dos royalties diretamente para o Fundo de Desenvolvimento de Campos, que é o Fundecam, que tem Orlando Portugal, que já esteve à frente da presidência da CDL. O Fundecam, que durante muito tempo acabou sendo, infelizmente, não sendo aplicado de forma correta, e aí a gente viu aí algumas consequências, que até hoje
ainda estão na justiça, na luta pela recuperação de dinheiro. Parece que tiveram coisas que a gente for analisar inacreditável. Teve empresa que deu uma safra de cana como garantia, e a safra de cana não aconteceu, e aí não tinha nenhuma outra garantia. Teve uma que deu um terreno em Rio das Ostras como garantia, em Cabo Frio. Então, assim, são coisas que, infelizmente, naquele momento, né, eu não sei se foi falta de preparo, o que foi, e não deu certo. Só que a gente está tendo a oportunidade de se restabelecer isso. O Orlando Portugal tem feito um trabalho muito bacana em frente à frente do Fundecam, assim como também durante o governo do Rafael Diniz, outras pessoas também fizeram um bom trabalho nessa reestruturação do Fundecam, mas eu acho muito importante voltar a ter especificado dinheiro dos royalties para dentro desse fundo, que possa ser direcionado diretamente o dinheiro, não como... mas como uma determinação, tantos por cento tem que ir para o fundo, não tem jeito, tem que ir para o fundo, né, para poder movimentar e o fundo é uma forma também, né, de incentivar o comércio, de incentivar o pequeno empreendedor. Inclusive no nosso bate-papo com o Vladimir, a gente falou sobre o Fundecam. É uma taxa que você não encontra no mercado e você tem lá hoje, são 3 categorias, né, 5, 10 e 50 mil. Então você pode começar hoje um negócio com o dinheiro do Fundecam, com uma taxa que não tem no mercado. Então busca lá o pessoal do Fundecam nos altos da rodoviária lá, troca uma ideia, bate um papo, porque realmente é algo que incentiva até o empreendedorismo. Sim. Você lá pega lá 10 mil e começa uma lojinha, começa um negócio e vai escalando e precisa de um começo. Sim. Né? Então o Fundecam tá aí para isso, realmente, como você falou, tá fazendo um excelente trabalho e a gente mas conta pode ampliar, que isso, né? Pode ampliar. A gente conta que isso continue. Pode ser usado mais para geração de emprego também. Não que a questão do emprego não seja emprego, mas assim. Mas eu acho que de voltar a trazer grandes empresas, de se discutir isso, né? Para que mais empregos sejam gerados na nossa cidade. Há essa possibilidade. Falou, lá atrás foi feito de uma forma um tanto quanto errada, vamos dizer assim. Uhum. Mas é um começo, sabe? Eu acho que tem que voltar atrás. Voltou a estaca zero? Começa com 5, 10, 50, vai tomando corpo, vai entendendo sim. o que o mercado pede, para depois sim a gente voltar a ter alguns incentivos, né, nesse sentido. Porque hoje eu acho que não é, pelo que eu percebi, o que foi votado lá na Câmara, foi proposto, não existe hoje um determinado... tanto dos royalties tem que ir para o fundo. Uhum. Então, assim, o município, claro, coloca dinheiro sim dos royalties no Fundecam, mas não é especificado. Sim. Eu acho que é importante, sim. Eu acho que dentro dessa proposta, se isso ser colocado, ser especificado. 5% do que se arrecada, do que se vem de royalties vai para o fundo. Sim, sim. Entendeu? Eu acho que é importante ter hoje uma lei que determine isso. Até para que tudo tem que ter um limite, um prazo. Como você falou, até para que a gente tenha... Você falou, Niterói tem hoje essa questão de não utilizar o recurso, tá lá no fundo. Então, se a gente não pode hoje guardar 50%, que a gente possa guardar 5%, mas pelo menos guarde alguma coisa para que a gente lá na frente tenha esse respaldo, né? Então, assim, é algo que Campos realmente precisa ser pensado nessa questão da ampliação do Fundecam. Eu acho que superar os traumas que existiram, e que não foram poucos, né? Que inclusive resultaram até numa CPI na Câmara, tá na Justiça, mas olhar o Fundecam realmente como essa possibilidade de ampliar, né, a geração de emprego, principalmente para o jovem que precisa muito disso aqui em Campos. E aí, depois do intervalo, a gente volta falando um pouquinho sobre essa questão do jovem no empreendedorismo. Eu queria até saber, por parte do Arthur, se existe hoje a proposta de um diálogo maior de vocês com as instituições de ensino aqui de Campos. Né? A gente sabe que Campos tem esse polo universitário muito grande, tem uma galera produzindo muito dentro da universidade, sim, empreendendo já. E eu queria que você, depois do intervalo, falasse um pouquinho sobre isso. Se há essa visão de vocês também da parceria com a academia, né, com as universidades, para desenvolver... trazer também a participação mais do jovem para esse desenvolvimento econômico do município. Campos tem uma incubadora fantástica lá. E a gente tem cadeira lá. Então vamos lá, vamos daqui a pouco abordar esse tema com você. Já está deixado aí o fio para o próximo bloco e a seguir a gente volta então com o Folha no Ar. Pausa rápida aqui para o intervalo no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem agora com um aplicativo exclusivo, hein? Não deixe que o lixo se torne um